Fala galera, de mais um lugar diferente hoje, tá? Tô gravando direto do carro para poder não acordar minha família que tá dormindo ali dentro do flat. Mas vamos lá. O mundo sempre tem períodos de paz, né, intercalados com alguns períodos de conflitos e guerra, como a gente está vendo agora. E em toda a história da humanidade foi assim, tem sido assim, né? A gente está falando de uma terceira guerra mundial, muita gente falando sobre esses conflitos atuais que podem chegar num nível militar. E tem muita gente também falando que talvez isso possa não acontecer. E nesse vídeo aqui você vai entender por que que a próxima grande mudança no mundo pode ser uma transformação tecnológica liderada pela IA, como é que as ideias do ludismo e do tecnofeudalismo podem ajudar a explicar o que está acontecendo agora e, principalmente também, como é que você pode se posicionar financeiramente para poder aproveitar esse cenário ao invés de ser prejudicado por ele. Vamos falar sobre isso? É claro que o avanço tecnológico foi essencial, né? Óbvio, para a maioria do trabalho de forma geral de hoje em dia. E aqui a gente entra naquela discussão do homem versus máquina, né? De que as máquinas têm tomado cada vez mais lugar do ser humano, desde trabalho braçal, colheitadeira, desde o campo até o escritório, isso está acontecendo. Bom, eu acredito que o avanço das máquinas nesse sentido foi muito bom para o ser humano. Cada vez mais a gente vê esse avanço, né? Então, hoje você vai num fast food, numa lanchonete e não tem mais pessoas te atendendo, tem um totem, né? Tem uma tela onde você faz um pedido que torna, sim, aquele atendimento mais rápido, mas pode tirar o emprego de 3, 5 pessoas ou quem sabe até mais, né? Até mesmo o caixa desses restaurantes às vezes já estão sendo automatizados em alguns lugares do mundo. Cada vez mais isso tem acontecido e agora com o avanço da inteligência artificial vai aumentar porque embora a IA não pegue os trabalhos das pessoas de forma física, ela tem crescido de uma maneira que vai substituir muitos trabalhos intelectuais. Ela já consegue produzir, analisar texto, documento, gerar imagem, vídeos, enfim, entre tantas outras coisas que, às vezes, por melhor que você seja, tá ficando difícil discernir o que é ou o que não é real, né? A gente, por exemplo, usa muita inteligência artificial nas nossas empresas. Isso eu venho falando desde final de 2023, não para substituir força humana, mas na verdade para poder direcionar a força humana para fazer aquilo que ela é melhor e deixar a máquina com aquelas tarefas repetitivas, né? Coisas que são teoricamente mais simples de serem feitas e vai ocorrer menos erro porque o ser humano cansa, o ser humano fica chateado, o ser humano tem uma série de limitações que a máquina não tem. E aí, ao invés da gente usar esse discurso de substituição do ser humano, a gente fala que é um direcionamento melhor dos seres humanos e dos seus trabalhos. Sobre tecnofeudalismo, eu vejo que muita gente não percebe como a gente está trabalhando para a tecnologia e não o contrário, né? Como é que a gente tem pagado a tecnologia pelos seus serviços funcionários que vem na folha do cartão de crédito, né? Como antigamente a gente chamava de feudalismo, que é aquela estrutura de poder em que tem um senhor feudal, que deixa o produtor trabalhar em sua terra, ele produz ali os seus recursos, comida, depois ele recebe uma porcentagem dos lucros. Hoje o que a gente está vivendo é bem parecido. Se você pega, por um exemplo, alguém que tem uma empresa e precisa fazer anúncios na internet, esses anúncios são feitos no Google, no Facebook, no Instagram, etc. A gente paga e uma porcentagem desse lucro vai para o grupo Meta, vai para o grupo, pro Alphabet, né, que é dono da Google. Então, eles são como se fossem senhores feudais, os grandes da tecnologia, né? Eles têm um campo onde a gente trabalha, a gente paga e dá uma distribuição bem razoável para eles. Eles deixam a gente utilizar as plataformas, deixam propagar o nosso trabalho, mas eles recebem alguma coisa em troca. E isso sim é o avanço tecnológico que tem cercado a gente, né? Eles estão chamando isso de tecnofeudalismo. A lógica é que as terras viraram as plataformas digitais, o Google, o Instagram, o Facebook, e quem manda nelas são essas grandes empresas, a Apple, a Alphabet, a Amazon. Quem usa, como eu que estou produzindo conteúdo e você que está assistindo esse vídeo, gera um valor para essas empresas. Só que uma parte sempre fica com a plataforma, a casa sempre ganha. Só que outra coisa que a gente não pode esquecer é que a inteligência artificial não consegue fazer tudo. Ela pode sim conseguir reconhecer texto, melhorar a escrita, forma de falar, humanizar, enfim, que é um software que vai se atualizando, vai se auto-ensinando, né? Vai se auto-educando. Só que ela ainda não é capaz de pensar. Se você fica corrigindo ela muitas vezes, por exemplo, ela não funciona, ela alucina. Você pode argumentar com ela, você pode trazer uma inovação, ela pode até te corrigir falando que tá errado, ela vai provavelmente reconhecer isso, não vai ficar argumentando com você. Então, a inteligência artificial, ela tem uma série de pontos que ela precisa ser trabalhada, né? Ela tem vários pontos de melhoria. Tecnologia sempre é muito bom, gente. É sempre revolucionário, é muito bom. Só que as pessoas têm acreditado
acreditado de uma maneira muito cega no que esses líderes de mercado têm falado, né? Tem muita coisa que não é cumprida. A maioria, na verdade, né? A maioria das coisas que os grandes da tecnologia dizem não se cumpre. Eles fazem 10 promessas, cumprem uma ou duas, e depois já vem outra novidade, ofusca, a gente nem percebe uma outra promessa. Então a gente acaba acreditando demais, sendo que esses caras também mentem, têm seus próprios interesses, eles também inventam, eles também exageram nas informações para vender, para conseguir mais dinheiro. Eles são líderes hoje em dia e procuram um tipo de utopia, né, que a gente fala no escritório, um mundo tecnológico incrível, que vai ser fantástico para todo mundo. E muito provavelmente esses líderes de mercado não vão poupar esforços, né? Não vão deixar de se esforçar para poder conseguir fazer com que o mundo consuma cada vez mais, porque quanto mais a gente consome, melhor para ele. Sobre o ludismo, a gente volta para um termo que veio lá da época da Revolução Industrial, um movimento dos trabalhadores, porque eles perderam emprego, as máquinas começaram a substituir empregos em fábricas, né? Eles fazem aquele ato de revolta, quebrando máquina, protestando, trazendo voz de fato para os trabalhadores, porque com as máquinas substituindo os trabalhadores, os salários caíram absurdamente, porque é uma questão de lógica, né? E as condições de trabalho também pioraram, já que agora seres humanos poderiam ser trocados por máquinas, né? Então, a gente teve máquinas, literalmente, inteligências, vamos colocar assim, artificiais da época, né? Que substituíram empregos de famílias, que substituíram e tiraram o sustento de muita gente. E hoje em dia, a ideia é de que a inteligência artificial está substituindo os empregos, a automação de forma geral está fazendo isso, mas quem é que ganha e quem é que perde com essa tecnologia? Essa é uma pergunta muito chave. Então, como é que os trabalhadores vão fazer algo a respeito disso, levando em consideração o cenário que a gente está agora? Eles vão se adaptar para trabalhar com eles? Vão ser substituídos? O que vai acontecer? Porque eu acredito que vocês se recordam quando, há 10 anos atrás, as pessoas diziam que ser programador, ser da TI, fazer engenharia de software ou ciência da computação eram os empregos do futuro. Hoje em dia, a gente tem times quase que completos de tecnólogos, técnicos, programadores, desenvolvedores, sendo totalmente substituídos por inteligências artificiais, operados por pessoas que sequer entendem de codificação e sequer entendem de programação. E são interfaces que facilitam muito pessoas leigas a fazer um trabalho que antes precisava ser qualificado. É claro que a gente não sabe quanto tempo, né, em quanto tempo isso vai acontecer, mas coisas grandes como robôs também no lugar de profissional, como você tem agora, automações, mudando setores inteiros, podem demorar um bom tempo para se substituir de maneira plena, né? Pode ficar tranquilo. Hoje o máximo que a gente tem no dia a dia são robô aspirador que limpa o chão de casa e um outro objeto que, enfim, funciona pela internet das coisas, mas a gente tem uma grande disrupção acontecendo no mercado. Eu posso falar por mim mesmo que dentro das minhas empresas, já há alguns anos, eu tenho até um vídeo postado no meu Instagram sobre isso. A gente trabalha muito com a realidade da automação, que, como eu disse no começo do vídeo, não é sobre substituir seres humanos, mas sobre poupar a força humana para aquilo que pode ser feito por uma máquina. Só que aí vocês vão lembrar que nem todas as empresas são como o Grupo Botelli, nem todas as empresas se preocupam com isso. Muitas vezes os empresários eles estão de fato se preocupando com substituir pessoas por sistemas, porque é mais fácil lidar com sistemas não têm sentimento, sistemas não têm horário de trabalho. Do ponto de vista empresarial, é infinitamente melhor você ter um funcionário que não reclama, que ele se autoprograma, ele aprende com os próprios erros, aprende com os inputs. Então, no quesito de organização financeira, é exatamente aqui que entra o ponto da inteligência artificial. Não é sobre ter medo de um colapso, né? Não é sobre não ficar vulnerável, porque essas mudanças já estão acontecendo. Gostem vocês ou não. Falar de investimento não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre ter opções, é sobre não depender de uma única fonte de renda, não ficar preso a uma única realidade, um único emprego, uma única formação. Ah, eu me formei em programador, agora tem máquinas me substituindo. Ah, eu fiz design e produção, agora eu tenho inteligências artificiais que fazem meu trabalho de uma semana inteira em 30 segundos. Então, esse tipo de coisa acontece. É por isso que a gente tem que falar de investimentos que são a única, eu repito, única maneira de atingir a liberdade financeira. Não é trabalhando duro, não é ganhando muito dinheiro, é investindo parte da tua renda. Porque dessa forma você acaba não mais reagindo com as coisas que estão acontecendo no mundo, mas sim tendo um ator principal. Talvez, inclusive, seja justamente o ponto mais importante, né? Esses momentos de transição que criam uma série de oportunidades. Assim como você já viu aquele termo de, se tem alguém chorando, tem alguém vendendo lenço. Gente, foi assim todas as grandes mudanças da história.
história tem sido dessa maneira. Uns resolvem chorar, e é claro que é, de certa forma, injusto, mas o mundo funciona assim, gente. É uma questão de ciclos. Você não precisa ter medo das mudanças tecnológicas, né? Enquanto algumas pessoas estão perdendo espaço, tem outras conseguindo crescer, gente. Isso é o ciclo natural. Só que isso quase sempre depende de preparo, de o quão preparado você tá, o quão pronto você tá. Você estudou, você se preparou, você viu o que tá acontecendo no mercado, você se armou. E quando eu digo se armou, eu tô falando de conhecimento, gente. Eu tô falando de saber investir o próprio dinheiro, saber o que fazer com a própria renda para que ela se torne eventualmente patrimônio. O que faz diferença aqui agora, em 2026, na bolha da inteligência artificial, é entender o que está acontecendo e se posicionar como uma inteligência humana para você melhorar a sua qualidade de vida, para você ter mais tempo, para você poder pensar, porque o mundo tá mudando mesmo. Galera, se tudo isso te acrescentou, considere se inscrever aqui no canal. Muito obrigado pela sua atenção. Deixa para mim seu feedback, por gentileza, que ele é muito importante. Eu leio os poucos comentários que tem, que são muito poucos aqui ainda no YouTube, mas eu leio todos os comentários, eu converso com vocês. Eu sou Henrique Boteles e até a próxima.